E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Feche sua Bíblia, coloque aí no seu lugar, feche seus olhos e fale com Deus agora. Peça para Ele falar com você nessa noite. Peça para o Senhor falar com a sua vida. Vai falando com Deus. Senhor, essa é a Tua palavra, meu Deus. Vem, Senhor, falar a cada vida, a cada coração, falar comigo, com a minha casa, a minha família, com aqueles que estão em casa, os que estão aqui na igreja. Meu Deus, que seja o Teu Espírito Santo falando a cada um através da minha vida, através da minha boca, Pai, e que sejam, meu Deus, as palavras do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, e que essa palavra produza, meu Deus, os efeitos para os quais ela é destinada. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Olha só, um texto que nós conhecemos a respeito da subida, da ascensão de Jesus aos céus, e ali os seus discípulos junto com Ele, e os discípulos perguntam ali para Jesus: Jesus, é esse o tempo que o Senhor vai estabelecer o seu reino e restaurar Israel? E Jesus responde a eles: não cabe a nenhum de vocês saber o tempo, mas vocês serão capacitados, o Espírito Santo descerá sobre vocês. Somente o Pai sabe o tempo, mas a palavra de Deus, ela nos mostra por sinais que a cada dia o tempo do fim está mais próximo. Eu ouço tantas pessoas falarem que os bisavós falavam, os avós falavam, os pais. Os meus bisavós falavam que Jesus estava para voltar, os meus avós. Por quê? Porque essa é a palavra. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Todo mundo errou durante todo esse tempo que passou, falando que o tempo estava perto do fim. Todo mundo errou. A verdade é que ninguém errou. A verdade é que não cabe a nós o tempo, não cabe a nós estabelecer o tempo, mas segundo a palavra de Deus, Ele, conforme a autoridade dEle, já estabeleceu. E não quer dizer que Ele estabeleceu porque Ele determinou um dia e um horário para isso. Ele estabeleceu segundo a autoridade dEle, conforme a palavra de Deus diz que quando tudo se cumprir, então virá o fim. Mas precisa tudo se cumprir. Deus sabe quando tudo vai se cumprir? Claro que sabe. Ele sabe de todas as coisas, mas não cabe a nós saber, não é da nossa inteligência isso, não é revelado a nós, somente o Pai sabe. Jesus
disse que somente o Pai sabia o tempo do fim. Somente Ele determinou. Mas nós entendemos que quando tudo se cumprir, então Ele virá. A palavra de Deus nos dá essa clareza. Mas olha o que Jesus diz assim: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. E olha o que o texto diz na sequência: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Eles estavam perguntando a respeito do tempo do fim, a respeito de quando Jesus iria estabelecer o reino. Eles estavam perguntando quando seria a volta de Jesus, porque eles estavam vendo ali que Jesus estava para partir. Mas o texto continua e ele diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui, nesse pequeno texto, tem uma revelação muito grande. Porque o tempo do fim viria após todos testemunharem a respeito de Cristo. O tempo do fim viria depois que tudo se cumprisse. É possível nós abreviarmos o tempo? A palavra de Deus diz que é possível. É possível esse tempo ser abreviado, desde que cada um de nós façamos a nossa parte. É possível. É possível que esse tempo seja prolongado? É óbvio que sim, desde que cada um não façamos a nossa parte. E aí as coisas se prolongam. E a gente canta Maranata, ora vem Senhor. Nós queremos a vinda de Jesus. O meu pai, ele brincava assim: todo mundo quer se encontrar com Deus, todo mundo quer ver Jesus de perto, mas ninguém quer morrer. Não é verdade? Quem aqui quer morrer? Ninguém. Nós valorizamos a vida, nós queremos mais é viver, nós queremos seguir adiante. Mas o único fim que faz um bom sentido para nós é a volta de Jesus. Esse é o único fim que cabe, é o único fim que faz sentido. A morte não, a gente não quer morrer. As pessoas lutam contra a morte, elas gastam o que elas tiverem para permanecerem vivas. Elas querem continuar vivas. Mas quando tudo se cumprir da palavra, os sinais se cumprirem, todos ouvirem falar a respeito de Jesus, todos terem recebido a mensagem do Evangelho. E aí nós precisamos entender que receber a mensagem do Evangelho não é apenas ver um Jesus morto numa cruz, é entender quem é Jesus, aquele que doou a sua vida. Quando todos ouvirem falar a respeito disso, então virá o fim, então Ele virá. Então Jesus virá. E como é que Ele vai vir? Aqui no próprio texto já diz, mas abra lá em 1 Tessalonicenses, a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Lá no versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra de Deus diz que é como um relâmpago que sai do Oriente e se põe no Ocidente, ou sai do Ocidente e se põe no Oriente.
é o contrário. É como um relâmpago, muito rápido, como no estalar de dedos, muito breve. Assim será a volta de Jesus. A palavra diz que será como o ladrão que vem à noite, será inesperado. Fala para quem está do seu lado, será inesperado. Inesperado, significa que nós não sabemos quando vai ser. Pois se nós soubéssemos quando o ladrão viria, o que a gente faria? Aumentaria as proteções, não é assim? Tomaria providências. Mas a gente não sabe quando o ladrão vem. A gente não sabe quando pode acontecer. Mas o que o texto fala? Que Jesus descerá nas nuvens, como ele falou lá em Atos, como foi dito lá em Atos, por aqueles 2 varões, aqueles 2 homens que surgiram ao lado dos discípulos. Eram anjos do Senhor, dando a revelação do que aconteceria. Mas aqui diz que ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos vão ressuscitar. Pastor, mas e se foi cremado? Mas há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa difícil para Deus? Será que Deus não sabe onde é que está cada grão do corpo da pessoa? Cada pedacinho de pó do corpo da pessoa? Deus sabe. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, aqueles que estivermos vivos, subiremos na sequência. E nos encontraremos nos ares, nas nuvens com o Senhor. Vai ser dessa forma. Tem gente que fica querendo discutir quando vai ser. Um monte de gente discute, mas vai ser antes da tribulação, antes dos 3 anos e meio primeiros da falsa paz. Eles ficam discutindo, não, vai ser durante o período da tribulação. Outros falam, vai ser depois da tribulação. Uns discutem a questão do pré-milênio, outro o milênio, e um monte de questões. Mas a gente precisa entender que independente de quando for, a gente precisa estar pronto. A gente precisa estar preparado. É igual a pessoa que discute que não se coloca o arroz primeiro no prato, para depois pôr o feijão por cima. Porque é o certo, põe o arroz primeiro e o feijão por cima. Não é assim? Aí, ó. Tem gente que acha que o certo é colocar o feijão primeiro e depois o arroz. Está vendo? É tudo interpretação errada. Está entendendo? Mas no final, quando a gente colocar na boca e mastigar, não é arroz com feijão? É ou não é? Nisso todos nós concordamos. E a gente precisa se fixar naquilo que é comum. E o que é comum? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quando? Não cabe a nós saber. Não é da sua conta. Fala para quem está do seu lado, não é da sua conta. Não cabe a nós saber. Foi exatamente isso que foi falado aqui, mas com umas palavras mais polidas, né? Mas está escrito ali, não é da conta de vocês. Não é da nossa conta. Quando Jesus vai voltar? Mas uma coisa é certa, arroz por baixo ou feijão por baixo, vai ser arroz com feijão ou feijão com arroz no estômago, na boca e no estômago. O sabor não vai mudar. O que muda é a aparência. Não é assim? Tem gente que vai bater o pé e falar que não, mas tudo bem. Mas se a gente comer, todos serão alimentados com arroz e feijão ou feijão e arroz. Então nós precisamos estar preparados. Mas como é que nós podemos nos preparar? Como é que nós saberemos que nós estamos prontos? Lá em Atos mesmo, Atos, no capítulo 1,
2 versículozinhos que nós já lemos, 7 e 8. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós precisamos buscar essa capacitação, nós precisamos buscar do Senhor essa preparação. Mas Jesus disse o quê? Ficai em Jerusalém. O que é ficar em Jerusalém? É você insistir em oração, é você ser persistente na busca do poder do Espírito Santo, é você ansiar, você ter anseio pelo poder de Deus, é você não desistir, não sucumbir, não parar de buscar, enquanto você receber ali o batismo com o Espírito Santo. É você ficar buscando, é você falar: Senhor, eu quero, eu preciso, eu não posso viver sem isso, eu não posso viver sem o Espírito Santo, sem o derramar do poder na minha vida, porque é com o derramar do seu poder que eu vou seguir em frente, é com o derramar do seu poder que eu vou conseguir vencer as barreiras. É o Espírito Santo que nos dá direção, é claro que Ele fala aos nossos ouvidos, mas o buscar o poder te impulsiona a crescer na sua vida espiritual. E olha só, lá em Mateus capítulo 24, abra lá, para você entender como que vai ser essa vinda de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus dizendo aqui: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, ele falando dele mesmo, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda da Filha do Homem. A vinda do Filho do Homem. Assim também será. Noé, ele avisava o povo, ele estava construindo a arca e avisando: vai vir o dilúvio, vai vir chuva, vai vir destruição, e ninguém ouviu. E Noé avisava: olha, está vindo uma grande tempestade, Deus vai trazer a morte para todos, é hora de vocês se arrependerem, é hora de vocês buscarem a Deus, e ninguém dava ouvido. Mas lá em Mateus 25, capítulo 25, versículo 13, olha só, aqui fala a respeito das virgens, das 10 virgens. E veio o noivo e respondeu para 5 que não estavam preparadas. Eram 10 virgens, representando a igreja. 10, 5 estavam preparadas, e 5 não estavam. E ele falou para aquelas 5: em verdade, lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O que aquelas noivas tinham que fazer? Manter o azeite dentro da lamparina, manter o azeite ali no candeeiro, manter aquela luminária delas cheia de azeite a todo tempo. Nós precisamos buscar a presença do Senhor em todo tempo. Nós precisamos estar cheios da presença do Senhor em todo tempo. Nós não podemos bobear. Jesus disse:
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E algumas pessoas, elas falam assim: Jesus vai voltar, mas se eu não for na primeira, eu vou na repescagem. Já ouviram falar isso? Se eu não for na primeira, eu vou depois. Mas o que Jesus disse aqui? Vai ser como foi nos tempos de Noé. Vai ser como aconteceu lá nos tempos de Noé. Noé entrou na arca, Deus fechou a porta, e a família de Noé se salvou. Quantas pessoas que estavam do lado de fora conseguiram entrar depois na arca? Nenhuma. Nenhuma. Jesus está falando aqui, você tem só uma chance. Esquece essa história de repescagem. Ou você vai, ou você não vai. Ou você será salvo, ou você não será salvo. Porque a própria palavra diz que quando Jesus voltar, o Espírito Santo será retirado da terra. Quem é que convence o homem daquilo que é correto? Da justiça, do pecado, do juízo? É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não vai estar na terra, quem que vai se convencer de alguma coisa errada? Quem que vai colocar a mão na sua cabeça, na sua consciência, e vai falar: eu não posso fazer coisa errada, porque eu vou magoar Deus? Se o Espírito Santo não estará para convencer? Fala para quem está do seu lado: você só tem uma chance. Apocalipse 22 diz assim que venho sem demora. Coloca aí para mim, Apocalipse 22, 12. Coloca aí na tela. Olha o que está escrito: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Então nós temos que trabalhar. A gente não pode ficar parado. Deus nos capacita para nós trabalharmos. Deus nos capacita para nós irmos adiante. Mas não é apenas para nós vivermos o melhor dessa terra. É claro que isso se cumpre na nossa vida. Mas é para nós fazermos algo com aquilo que Deus nos dá. É para a gente pegar todas as ferramentas que Deus coloca na nossa mão e a gente aplicar no reino. A gente fazer algo no reino. A gente ter coragem de fazer alguma coisa. A gente ter coragem de se mexer e falar: eu vou falar de Jesus para alguém. Senhor, me dá a estratégia, tira a minha timidez. Eu preciso seguir em frente. Eu preciso levar o amor que o Senhor me deu ao próximo. Fala para Deus: me usa, Deus, para trazer alguém à conversão. Me usa, Deus, para trazer alguém para te servir. A palavra de Deus diz que aquele que faz alguém se arrepender, ele encobre multidões de pecados. Esse é um galardão de quem leva Jesus ao próximo. Encobre multidão de pecados. Nós precisamos trabalhar. Apocalipse 3:11 diz assim: eis que venho sem demora. Ele está vindo. Fala para quem está do seu lado: Ele está vindo. Eis que eu venho sem demora. Guarda aquilo que você tem, para que ninguém roube, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que você tem, para que ninguém tome isso de você. Guarda a sua fé, para que ninguém roube isso de você. Fica firme. Jesus está dizendo: eu venho sem demora. Mas quando isso vai acontecer? Os anteriores a nós, eles já se encontraram com Jesus, não é assim? Seja pela morte, seja pela ressurreição, um dia todos nós vamos nos encontrar
com o Senhor. Amém? Porque se você se encontrar com o Senhor, é porque você está salvo. Seja pela morte, seja pela volta de Jesus. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. Mas o que nós queremos e nós ansiamos por ver é a volta de Jesus. Esse feito maravilhoso. Nós ansiamos por isso. E a palavra de Deus diz para a gente vigiar. A gente precisa vigiar como se Ele fosse voltar agora. A gente precisa estar pronto, não é amanhã, agora. A gente precisa estar pronto, não é depois de amanhã, é hoje. E nós precisamos trabalhar com afinco, como se nós tivéssemos uma vida toda pela frente. É assim que deve ser. Eu preciso vigiar como se ou eu fosse cair morto no próximo segundo, ou se Jesus fosse voltar no próximo segundo. Assim tem que ser o meu estado vigilante. E eu preciso me empenhar, trabalhar com afinco, sem preguiça, com dedicação, como se eu tivesse mais 80, 90 anos pela frente. Assim tem que ser a nossa história, assim precisa ser a nossa vida. Assim precisa ser. Olha lá, 2 Pedro, para nós finalizarmos. Abra lá comigo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Esforcem-se para que Deus os encontre sem nenhuma mancha, sem culpa alguma do pecado, e em paz, com a paz que Jesus dá. E eu encerro com o texto que a pastora leu. Hoje de manhã ela abriu a mensagem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça o inferno, mas tenha a vida eterna.